Shalom, povo de Deus, tudo na paz com você? Está aí animado para o nosso compromisso diário da agenda de Deus pela sua palavra conosco? Eu espero que sim, espero que a gente possa se unir agora em louvor e adoração, que nós possamos ser alimentados pela palavra e que nós possamos orar juntos. Posso dar um spoiler? Posso lhe adiantar? A gente vai a um dos momentos mais trágicos, mas milagrosos das Escrituras Sagradas. Então, vamos louvar e na sequência a gente volta com o estudo da palavra. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Bênção de Deus, privilégio nosso entoarmos os louvores ao nosso Deus, não é verdade? Eu, particularmente, gosto muito desse privilégio que Deus nos dá, de pela música exaltarmos o nome dEle, glorificarmos, louvarmos o seu nome, não é especial? Que coisa boa! Turma, eu disse aqui no início que nós iríamos a um dos textos mais trágicos das Escrituras, mas também um dos milagres mais sensacionais das Escrituras. E eu confirmo o que eu disse. Nós iremos hoje ter o nosso foco no capítulo 7 do segundo livro dos Reis. Ô turma, a vida é imprevisível demais. Alguns momentos parecem revelar situações dificílimas de enfrentar. Para lhe pontuar o que está acontecendo, eu preciso fazer uma leitura aqui. No final do capítulo 6, eu estou te adiantando que é uma tragédia, tá? Então, entenda. Final do capítulo 6 tem a seguinte história. No 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, que é o rei da Síria, todo o seu exército. Ele subiu e sitiou Samaria. O que está acontecendo? Vocês sabem, nesse período, nós estamos agora passeando pelas histórias que têm ligação com o profeta Eliseu. Nesse período, o grande reino unido, né, da época de Davi e Salomão já foi dividido. Então você tem um reino do norte, que a capital é Samaria. Pois é aqui que esse rei da Síria veio com seus exércitos e sitiou a capital. Então a capital, normalmente nessa época, tem até as suas fortificações, né, seus muros da cidade. Mas o rei da Síria usa uma estratégia que é uma estratégia que a história revela. Você cerca a cidade e você impede de entrar qualquer mantimento ou de sair qualquer pessoa. Você fica ali, não precisa ter um derramamento de sangue, mas você vai estrangulando a cidade. Por quê? Porque na medida que não há mantimento, as pessoas vão morrendo de inanição.
É um caos, sem ser uma batalha sangrenta. Pois essa foi a estratégia da Síria e eles estão apertando esse povo de Israel aqui do norte. Eles fizeram o cerco, sitiaram Samaria com esse exército poderoso e o caos se instalou. Eu quero ler para você a tragédia. Versículo 25, eu estou no capítulo 6. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender uma cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Aqui é para dar o tom. Coisa que ninguém nunca comeu, uma cabeça de um jumento, era uma fortuna. Aqui é mais de 1 quilo de prata. Negócio dificílimo. Só os mais ricos comprando uma coisa que ninguém nunca comeu. As pessoas compravam por preços exorbitantes um esterco de pomba. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor! Então o rei lhe disse: se o Senhor não te acode, donde eu te acudirei? Da eira? Do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa outra mulher aqui me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido essas palavras da mulher, ele rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que ele trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Queridos, eu disse, a vida é imprevisível e eu não quero diminuir talvez as situações mais difíceis pelas quais você já passou. O que eu quero lhe dizer é que nós temos aqui uma narrativa, talvez de um dos piores momentos já enfrentados por alguém, por uma mãe. Elas estão prestes a morrer, elas estão vendo seus filhos morrendo, elas percebem que inevitavelmente eles vão morrer, talvez por serem adultas, imaginam que aguentam um pouco mais. E tem duas aqui que fazem esse acordo, então assim, é melhor que a gente coma. Aqui o filho que está prestes a morrer, para que a gente não morra. Elas fazem isso, mas a outra, no outro dia, esconde o próprio filho. É difícil de ler esse texto, é difícil de ler. É difícil de ler. O rei fica muito atrapalhado, termina o texto com o rei querendo matar Eliseu, porque Eliseu é como se fosse essa representatividade de Deus aqui no meio do povo, porque ele é o profeta que fala da parte de Deus. O rei entra em pavor. Você já passou por algo assim? É um tipo de desespero da alma, um tipo de angústia sem solução, o tipo de situação que qualquer dos caminhos a serem tomados serão dolorosos. Você sabe o que é experimentar um tipo de dor, de luta como dessa mãe? Bem, esse é o pano de fundo do nosso texto. Acho que nós temos duas grandes lições. Eu nem deveria me demorar muito, porque o que está acontecendo aqui
São pessoas que elas estão desfalecendo por dentro. Elas estão desfalecendo fisicamente pela falta de alimento. Elas estão desfalecendo emocionalmente pela falta de esperança. E elas estão desfalecendo espiritualmente porque a ira se voltou contra o próprio Deus. Não sei se você já passou por isso. Caos de tal monta que você sente reflexos deletérios fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Queridos, o capítulo 7, no meio desse caos, começa assim. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, que eles davam 5 ciclos por um punhadinho de esterco de pomba. Lembra disso? Agora é 5 vezes menos por uma quantidade enorme de farinha de fazer pão, beiju não, né? Tapioca. Dois alqueires de cevada por um ciclo aqui na porta da cidade. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: jamais! Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, jamais poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Queridos, quando você é levado pela imprevisibilidade da vida para momentos de profunda dor, para momentos de profundo caos, com desgastes físicos, emocionais e espirituais, é comum você perder a própria expectativa, esperança em Deus. É comum. Você é tomado por aquele senso de desespero, desesperança, e é como que dominado pela cena, pelo enredo, pelo caos. A palavra de Deus está dizendo: amanhã vai ser tudo diferente. Mas eles não conseguem crer. De alguma forma, esse soldado chega a zombar de Deus, ou até do poder de Deus, porque ele diz: mesmo se Deus abrisse janelas nos céus, ele jamais poderia nos suprir de alimentos tão ricos por um preço tão barato. Querido, o meu ponto aqui para você é a grande lição nesse início do texto. É o perigo do pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade é aquele quando as circunstâncias da vida são tão difíceis, tão sensíveis, que a gente já não consegue crer. Não consegue crer no poder de Deus, não consegue crer na intervenção de Deus e não consegue crer que Deus governa e está no trono. A gente entra em uma situação de tamanho desgaste, tamanha dor física, emocional, que ela desemboca nesse desgaste espiritual. Deus não me ama, Deus não cuida, não está nem aí. Ou o outro lado, Deus não tem esse poder, Ele não consegue intervir, não há solução. Querido, o texto está dizendo que esse é um perigo. Conquanto a Bíblia o tempo inteiro deixa claro que Deus não precisa fazer nada para que Ele seja Deus.
Ele não tem que atender nenhum dos nossos pedidos, ele não tem que realizar nenhum milagre para que ele seja Deus e esteja no trono e governando. O nosso Deus é soberano. Mas deixa eu te falar algumas coisas que as Escrituras dizem como palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, Ele diz para você: eis que eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que em muitos momentos você não consegue crer, mas não zomba disso não. É melhor você falar com Deus: Senhor, eu estou com dificuldade de crer, mas eu preciso confiar que o Senhor está comigo. Sabe o que mais que Deus promete na sua palavra? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você não consiga mais crer nessa palavra de Deus. Você não consegue imaginar como que de situações tão difíceis pode haver o bem. Queridos, estamos sendo alertados aqui contra o pecado da incredulidade. A incredulidade, além de não resolver os nossos problemas, ela vai adoecendo o nosso coração e prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu gosto daquele pai, daquele menino que tinha uma doença pela vida inteira. E ele clama dizendo: Senhor, eu pedi ajuda para todo mundo, ninguém pôde fazer nada. Se o Senhor puder alguma coisa. E Jesus fala assim: se eu puder. E aquele homem faz uma oração que me parece que é uma oração que nós precisamos aprender. Ele diz: Senhor Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. A minha fala para você é: em lugar de você se aproximar a esse jeitão desse capitão, que ele está tão desesperançoso, que ele não só não consegue acreditar, como de certa forma ele até zomba de Deus, zomba do homem de Deus, de Eliseu. Não é esse o paradigma. Nós podemos não entender porque Deus está demorando. Nós podemos até não entender porque que algo está até piorando. Mas nós podemos confiar na palavra de Deus. Só para, antes de ir para outra lição, eu me lembro de ouvir uma entrevista com o pastor Russell Shedd, um missionário que veio aqui para o Brasil e gastou sua vida aqui. No final da vida ele foi tomado de um câncer, e que esse câncer trazia muitas dores, e ele foi desenganado pelos médicos porque não tinha mais cura. E alguém na entrevista pergunta para ele como é que ele estava lidando com aquele momento. E aqui é só para lhe dizer como que é essa cosmovisão de quem crê e confia. Ele respondeu: eu nunca senti tantas dores, eu nunca senti tanto incômodo, mas eu entendi. É o jeitinho do meu Senhor cortar todas as âncoras que eu ainda tinha nesse mundo. Não é aqui que eu terei alívio, não é aqui que eu terei conforto, é só nele. Os médicos já não têm esperança de cura, mas no meio das dores, no meio da impossibilidade de cura, Deus está me atraindo para Ele. Percebe, querido? Você talvez não entenda o que está acontecendo, mas entenda Deus. Às vezes são nos enredos mais sombrios que Deus nos humilha de tal forma que o que nos resta é a graça, é o poder. E quando tudo que nós temos é a graça, o amor e o poder de Deus, então nós temos tudo. Vamos para outra lição? Quero ler para você o que acontece. Preste atenção. Neste dia, as pessoas estão dando a fortuna que têm por uma cabeça de jumento.
elas estão dando dinheiro para estrume de pomba. Nós vimos duas mães que optam por comer os próprios filhos que estão à beira da morte por falta de comida, no maior desespero que eu acho que nós temos narrado nas Escrituras para uma mãe, né? Eliseu dá essa palavra, amanhã nessas horas vai ter abundância total. Olha o que acontece, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Então veja, os leprosos, eles têm uma curiosidade, porque eles não podem ficar nem dentro da cidade, e eles não têm comida do restinho que teria dentro da cidade, e fora, se eles forem um pouco, tem o arraial dos inimigos, eles vão ser mortos. Eles estão na pior situação. Os 4 leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles estão na inanição, à beira da morte. Se dissermos, vamos entrar na cidade de qualquer forma, há fome e morreremos dentro da cidade. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos aqui sentados. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial do inimigo, dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se eles nos matarem, tão somente morreremos. Vê que desesperança. Se eu for para dentro da cidade, eu morro. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu for para o exército do inimigo, eles podem nos matar. Então, o que vai acontecer no máximo é a gente morrer. Então, vamos. Vê que situação. Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém no acampamento do inimigo. Atenção, versículo 6, eu queria que você ouvisse com atenção. Porque o Senhor fizera ouvir sobre o arraial dos Círios um ruído de carros e cavalos e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, e eles vieram todos contra nós, pelo que o exército dos Círios, eles se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram todas as suas tendas, deixaram os seus cavalos, seus jumentos, o arraial, que é o acampamento dos Círios, deixaram como estava e fugiram desesperados para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos na entrada do arraial dos Círios, entraram numa tenda e tinha comida e tinha bebida, e eles comeram, eles beberam. E aqui é curioso, eles tomaram prata, ouro, vestes, e eles saíram e esconderam. Mas aí eles voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram outras coisas, foram e esconderam. Versículo 9, muita atenção nesse versículo que eu vou ler para você. Então aqueles 4 leprosos disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei, lá em Samaria, tu tens salvação. Uau! Queridos, eu pesquisando sobre esse capítulo, eu encontrei uma mensagem do pastor Ronaldo Lidório. Que mexeu comigo. Porque ele pega um gancho aqui dessa história e ele mostra como que as Escrituras aqui estão nos confrontando sobre a boa nova de salvação que nós temos e o que é que nós temos feito com essa boa nova. Entenda aqui comigo, esses 4 leprosos, eles não são, assim, aceitos em tese dentro da sociedade porque é uma doença contagiosa e sem cura. Mas esses homens tiveram acesso a uma boa nova, a salvação. Deus proveu salvação no meio daquela sociedade que está
perdida. E eles viram a salvação. E o lindo do texto é que eles falam uns aos outros: não estamos fazendo bem. Esse dia é o dia de boas novas. Se nós nos calarmos, se nós esperarmos até o raiar do outro dia, não seremos tidos por culpados. Vamos anunciar aos perdidos que há salvação. Esse é um texto fortíssimo sobre a urgência e sobre a beleza, sobre a coragem de anunciarmos a uma sociedade perdida que há salvação. Faça o comparativo. Veja se esse período, o que está acontecendo com essa sociedade não é mais ou menos o que acontece com o mundo sem Deus. As pessoas estão correndo umas após as outras, querendo passar uma por cima da outra. As pessoas estão lutando pelas coisas daqui dessa terra, mas elas estão sufocadas, elas estão desesperançosas, elas estão com os seus danos físicos, com os seus danos emocionais e com os seus danos espirituais. Muitos estão zombando do próprio Deus. De repente, Deus escolhe os que não são, os mais frágeis, os menos qualificados, para transformá-los em arautos da salvação a uma geração desesperançosa e perdida. Meu Deus, eu quero pegar emprestado aquelas lições do pastor Ronaldo Lidório e tentar lhe encorajar como mexeu comigo. Querido, se você algum dia teve um encontro com o Senhor Jesus, você vai entender o que eu estou falando. Nós estávamos morrendo de inanição pela tragédia do pecado. O pecado, ele vem por natureza no ser humano. Ninguém ensina nenhum bebê a ser egoísta, querer as coisas só para si. A gente não ensina nenhuma criança a mentir para fugir da responsabilidade de algo errado que ela fez. Ninguém ensina a ser rebelde, a querer só o que quer. O pecado vem, mas o pecado faz separação entre Deus e os homens. E enquanto nós estamos no pecado, nós perdemos, sabe o quê? Aquilo para o que nós fomos feitos. Nós fomos feitos no Éden para um relacionamento diário com Deus. Lembra que ele vinha na viração do dia, pôr do sol, o próprio Deus alimentando a alma. Nós perdemos esse alimento. E por conta do pecado, quem vive sem o alimento espiritual da alma, ele vai morrendo de inanição. E ele vai passando um por cima do outro, ele vai mentindo para o outro, ele vai se autodestruindo, flagelando. É o que nós vemos nessa sociedade, é o que existe de modo espiritual na sociedade que nós vivemos. Mas um belo dia, Deus abriu seus olhos espirituais. Você entendeu que você estava morto nos seus delitos e pecados. Você entendeu que você precisava. Esse vazio que todos nós temos dentro da alma, ele é do tamanho de Deus. E só Ele pode nos preencher, nos alimentar. Só Ele é capaz de nos descolar das circunstâncias e nos dar a estabilidade da paz. Nos dar a estabilidade da alegria, arrancar de nós o medo da morte, resolver a nossa eternidade. Você entendeu que quem merecia a condenação como maldito era você. Jesus entrou na sua frente e Ele disse: eu morro por esse meu amado. Quando você entende que Jesus deu a vida dele, o justo, pelo injusto que é você. E ao dar a vida dele, ele pagou pelos seus pecados, mas ele comprou e ele te deu a justiça dele para você ser unido com o próprio Pai, como um filho amado por toda a eternidade. Isso muda a sua vida porque alimenta a sua alma.
As coisas dessa terra podem até não estarem resolvidas, mas você recebeu o alimento que te impede da inanição espiritual. Essa é a melhor boa nova que nós temos. E o texto confronta a mim e a você que já teve um encontro com o Senhor Jesus. O que você tem feito com essa boa notícia? O que você tem feito? Você que convive com pessoas à sua volta, que elas estão assim como a sociedade de Samaria, sitiada por Ben-Hadad, o rei da Síria. Elas estão em inanição. Elas não conhecem o Senhor. Elas não têm relação com o Deus da salvação. Elas estão caminhando para a inanição espiritual que leva para o inferno eterno. O que é que você tem feito com essa boa notícia? Talvez você seja um daqueles que diz, mas eu, Roberto, não sei falar. Eu gaguejo. Eu tenho o timbre de voz fanho. Eu sou... eu não domino bem a língua portuguesa. Não sei, você usa argumentos para te legitimar e tranquilizar do porquê que você não compartilha essa boa notícia? Deixa eu te dizer uma coisa, o texto está dizendo que Deus escolhe leprosos. Ele escolhe os que não são, os que não têm qualificação própria. Ele escolhe aqui para levar a boa nova de salvação 4 pessoas que aquela sociedade nem gosta de ver. Mas eles que não são, têm uma convicção. Não está certo. Não está certo nós termos acesso à boa nova de salvação e não contarmos para todo o povo que está vivendo numa inanição material. Não está certo. Nós precisamos contar. Queridos, que negócio espetacular. Eu penso que a segunda lição desse texto é: compartilhe a boa nova do Evangelho. As pessoas estão morrendo sem Deus. As pessoas estão cegas nos seus próprios prazeres. As pessoas estão mentindo umas às outras para ver quem é que se dá bem. O Evangelho salva. O Evangelho é que faz aquela viagem que tira a pessoa do império das trevas e leva para o reino de Jesus. Leve a boa nova. O texto, eu já falei bastante aqui, mas só para te dizer, quando eles anunciam, é curioso, porque a cidade, ela é igual aos nossos amigos, ela é igual à nossa sociedade, ela fica sem querer acreditar. A gente vai ver quando lê que o próprio rei diz, isso é mentira, não tem salvação coisa nenhuma. Mas de repente alguns dizem, vamos lá ver. Eles montam uma pequena comitiva, vamos lá ver. Tem gente que recebe a boa notícia do Evangelho e ela diz, isso é balela, isso é um absurdo, é coisa nenhuma. Aconteceu aqui. Outros de repente são despertados, vamos lá ver. Convida alguém para vir para a igreja. Compartilha, quem sabe, uma mensagem que expõe a condição perdida do homem e a salvação operada na pessoa de Jesus. Porque se alguém for zombar, se alguém até não crer,
não quiser nem conhecer, de repente alguém vai ser clicado com essa curiosidade do Espírito. Vamos lá ver. E aqueles que foram ver, chegaram lá e eles viram que era verdade. Chegou a salvação. E esses, com a curiosidade, vão e encontram a salvação. Eles são tomados de euforia. E agora são eles que voltam para dizer para os demais, é verdade, a salvação. Queridos, e a palavra de Deus, que foi dita no início do capítulo, pelo profeta Eliseu, ela se cumpre. Deus tem poder. Então lembre-se, o texto, para mim, ele é duplo. O primeiro é muito cuidado com a incredulidade que bate na porta da casa da gente normalmente quando o caos se instala. As dores são físicas, são emocionais e você está com crises espirituais contra o próprio Deus. Cuidado, creia. A palavra de Deus que parecia impossível, que alguns já não criam como o capitão e zombou, ela se cumpriu. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ele prometeu que estaria com você, Ele está. Ele prometeu que é para o seu bem, mesmo as coisas que você não entende, Ele está te amadurecendo para Ele. Pode confiar, peça ao Senhor para você crer. Mas em segundo lugar, peça ao Senhor essa intrepidez, essa coragem, essa disponibilidade para compartilhar aonde você for, onde você convive, a boa nova de salvação. Alguns podem não crer, outros podem ficar apenas curiosos, mas o resultado está nas mãos de Deus. De repente Ele atrai alguns, e esses que são atraídos, eles vêm. E esses que são atraídos e vêm, eles ficam deslumbrados com a salvação. E eu aqui estou pegando o paradigma dessa história para falar da salvação que o Senhor Jesus opera em nossas vidas. E assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas passam, ficam para trás e tudo se faz novo. E assim, quando alguém está em Cristo, já nenhuma condenação há. Nós em Cristo já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Não temos medo da morte, porque a eternidade está garantida pela obra de Cristo por nós. Desde já, desfrutamos dessa saciedade espiritual. Vamos compartilhar essa boa nova, querido. Vamos orar? Pai querido, que texto fortíssimo. Ele inicia com uma das maiores tragédias e termina com um dos maiores milagres. Pai, nos ajude a crer. Tem misericórdia de nós na nossa falta de fé. Nos leve a Tua palavra com entrega, confiança, crendo no Teu poder, no Teu amor, na Tua graça e misericórdia. E ao final, Pai, nos reveste com essa coragem de compartilhar a um mundo perdido a boa nova da salvação. A salvação é em Jesus. É no nome dele que eu oro. Amém. Queridos, estamos caminhando para o encerramento do nosso momento de pastoreio. Eu gosto de me unir aqui com você naquele seu pedido de oração especial. Eu sei que há pessoas aqui que estão, quem sabe, vivendo um caos. Eu queria orar para Deus aumentar a sua fé. Eu queria orar para que Deus te dê perseverança. Eu queria orar para que Deus te dê essa maturidade de, no meio do caos, aprender a buscar alívio, segurança, deleite, satisfação apenas nele. Mas quero sim pedir que Deus intervenha com mão poderosa, do modo que mais glória trará o nome dele.
nesse campo. Às vezes são problemas físicos, às vezes são relacionais, às vezes são ministeriais, às vezes são financeiros. Eu quero orar com você. Pai querido, nesse instante eu quero usar esse meio tecnológico que nos une virtualmente, às vezes até em tempo distinto, mas o Senhor é tão soberano que o Senhor é capaz de nos achar unidos em oração. É por isso que eu quero aqui clamar por aqueles que estão enfermos, estão lidando com essas dores, que o Senhor visite com fé, amadurecimento espiritual, mas com restauração da saúde. Quero interceder por aqueles que estão clamando por pessoas muito queridas e próximas que, de repente, abandonaram o Senhor, se desviaram da fé, outros que estão longe. E o Senhor sabe como essa pessoa tem intercedido e clamado para que o Senhor tire a pessoa dessa condição de quem luta pelas coisas dessa vida, mas está indo numa inanição espiritual que vai desembocar numa condenação eterna. Deus, por favor, salva. Quero interceder por aqueles, Pai, que nesse instante pedem uma intervenção do Senhor para conseguirem perdoar, para não mais ter qualquer amargura. Dá esse poder. Outros que precisam de uma coragem, de uma condição de se quebrantar, de pedirem perdão. Clamo, Senhor, pela vida profissional, financeira, que pode ser esse ponto que tem servido como angústia, dor. Cuida, Senhor, e que ao final nós todos consigamos crer na Tua palavra e proclamá-la por onde quer que nós formos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em